Boa noite, igreja, que a paz esteja com todos, amém? A gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Nós vamos começar mais um culto de adoração ao nosso Deus. Eu peço que você, não sei se você está no seu quarto, na sua sala, mas reúna o máximo possível de pessoas para estar junto com você, tá? E vamos adorar o nome que é sobre todo nome, amém? Lá em Filipenses capítulo 4, verso 20 diz assim: Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre, amém. Novamente, ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre, amém. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, por favor. Convide a sua família para fechar os olhos com você e vamos cultuar ao Senhor, amém? Paizinho, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome, Jesus. O Senhor é grande em todas as coisas, em todas as situações, Pai. E sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco. O Senhor é a luz, e na luz existe pureza, na luz existe a verdade. O Senhor é o caminho e a verdade, o único caminho. E nós engrandecemos, Paizinho, mais uma vez o teu santo nome. Te agradecemos, Pai, pelo fôlego de vida. Te agradecemos, Paizinho, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo, Deus amado, que o Senhor tem proporcionado para a gente. Seja o pouco, seja o muito, Pai, o Senhor tem nos dado, Deus. O Senhor tem nos dado a vida, e é ela, Deus amado, a qual nós queremos render a Ti, em adoração ao Teu santo nome, Jesus. Nós te pedimos, Paizinho, sobre esta casa, Deus, que haja, Deus amado, a luz do Senhor, que toda treva, que toda depressão, Pai amado, seja vencida pela luz, e que, Deus, a Tua luz, que o Teu reino, Jesus, estabeleça neste lar, que o Teu reino estabeleça, Jesus, sobre esta mãe, sobre esse pai, que a Tua presença seja poderosa neste lar, Jesus. Nós profetizamos e declaramos vida onde não há vida. Nós declaramos, Paizinho, em Teu nome, Jesus, a vida do Senhor, o fôlego do Senhor, o sopro do Senhor, Pai. Assim como o Senhor soprou ali no vale de ossos secos, Pai. Eu não sei a dificuldade que essa pessoa vem passando, eu não sei a dificuldade que, Deus, que ela vem passando no seu casamento, na sua casa, com seus filhos, mas o Senhor conhece. O Senhor olha para ela agora, o Senhor olha para ele agora, com o olhar de filho, com o olhar, Pai amado, de uma pessoa mais que vencedor. Então, Jesus, coloca essa consciência, coloca, Pai amado, essa presença, em nome de Jesus, Paizinho, sobre essa vida. É o que eu te peço, Paizinho, nós te exaltamos, em nome de Jesus.
te exaltamos. Ele é o Rei dos Reis, Rei dos Reis. Aleluia, te adoramos. Mais uma vez vamos declarar: Rei dos Reis, Rei dos Reis. Nós te exaltamos, te exaltamos. Se tu és Rei dos Reis, nós te adoramos, te adoramos. Declare isso na sua casa, vamos declarar: vem, toma o teu lugar aqui. Deus, vem, toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem, toma. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui. Tu és bem-vindo, Jesus. Vem, toma o teu lugar aqui. Não há lugar para doença, não há lugar para tristeza. Vem, toma o teu lugar aqui. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Faça fluir um novo som aí na sua casa, onde você está. Vamos fluir um novo som, um novo som. Som de paixão a Ti, Deus, som de honra a Ti. Som de toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a Ti somente, Deus. Som de um coração sedento, som de um coração quebrantado, Deus. O som de um coração que precisa do Senhor, Pai. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Levante as suas mãos aí na sua casa, onde você estiver, vamos. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver.
A presença do Senhor. Filhos pedem glória e glória, se toda a glória é de Deus, no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória a ti, Jesus. Toda glória a ti, Jesus. Toda glória a ti, Pai. Santo é teu nome, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Olá, paz seja com todos. Cristo nos une sempre mais. Mais uma vez aqui para podermos transmitir esse culto online, e o nosso muito obrigado por podermos adentrarmos a sua casa, estarmos aí na sua sala, estarmos junto com a sua família maravilhosa. Isso é muito bom para nós. Queremos agradecer em nome da família CAD. Muito obrigado em nome de Jesus. Gostaríamos de fazermos uma oração antes de nós iniciarmos a palavra de Deus, amém? Enquanto isso, a diaconisa vai pegar um pouco de água para mim, ok? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós queremos te agradecer por essa noite maravilhosa, por este dia maravilhoso, por esta oportunidade, onde nós temos, Senhor, adentrado esta casa, esta família, adentrado, Senhor, ó Pai querido, através das redes sociais, através, ó Pai querido, das mídias. Nós podemos acessar os corações, meu Deus, que necessitam de um alento, de um conforto, necessitam, Senhor, da tua palavra. Assim, Senhor, te pedimos, vá adiante de nós, cubra-nos com teu sangue precioso e abençoa-nos, ó Deus, pelo poder da tua presença. Quero te pedir desde já, querido Deus, que o Senhor venha abençoar. Se há dentro deste lar, desta casa, desta família, alguém, Senhor, que está enfermo, alguém que está doente, alguém que está, meu Pai, necessitado da tua ajuda, necessitado da tua direção, necessitado do teu favor, que as tuas mãos fortes, que o teu poder, Senhor, ele se manifeste de uma forma toda especial, para abençoar esta pessoa, para curar esta pessoa. Se existe alguém, Senhor, no hospital internado, Senhor, e é motivo, Senhor, de lágrimas e de tristeza desta família, Pai, nós entramos com uma voz profética e trazemos, Senhor, a menção do Jeová Rafá, o Deus que cura. Coloca as tuas mãos, Senhor, e que em nome de Jesus haja paz, alegria no coração desta família, nesta noite e sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês nesta noite, nesta oportunidade. Não sei que dia, que hora você está assistindo isso, mas eu quero saber e dizer para você que, independente do momento que você está assistindo ou participando, eu quero profetizar que a presença do Espírito Santo de Deus, a pessoa do Senhor Jesus, ela está ao seu lado para ouvir o seu clamor e suprir a sua necessidade, amém? Nós vamos ler em Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11, onde está escrito assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho
que estava em Ofra e que pertencia a Joás, a bisreita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos de Midian ou dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Replicou-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que tu és aquele que fala comigo. Veja bem, nós estamos diante de uma situação em que verdadeiramente Israel, ele estava falido, e é isso que eu gostaria de frisar. Ele está falido economicamente, ele está falido psicologicamente, ele está falido espiritualmente, economicamente, de todos os lados, porque agora eles se encontram acuados e com medo. Mas esse homem chamado Gideão, ele sai do seu esconderijo, ele sai da caverna e ele vai malhar o trigo no lagar. Você sabe o que é um lagar? Porque muitas vezes nós pensamos que todos conhecem, aqueles que ouvem a palavra, mas lagar, na verdade, era um lugar onde se fazia o vinho, ou se extraía ou subtraía o suco da uva. Lagar era um lugar redondo, uns 5, 6 metros de diâmetro, e com um declive, uma caída, onde na parte superior se colocavam as uvas, e na parte inferior, a parte mais baixa, tinha-se ali uma saída, uma torneira, uma válvula, aonde o suco da uva ele era colhido. Então não era o lugar adequado que se malhasse o trigo. Por que o lagar? O lagar era um terreno enorme, aonde as pessoas colocavam o trigo para secar no sol, para ser esparramado, mais ou menos como se fazem com o café. E aí então tinha-se usar uma proporção muito maior. Mas como fazer isso diante do medo a qual Gideão e todo Israel se encontravam? Eles estavam escondidos, mas aquele homem usou de uma fé, de uma esperança, de um meio de poder encontrar alimento para ele, para a sua casa, para a sua família, coisa que eles não tinham. E se ele usasse o lagar num lugar muito grande, com certeza os midianitas viriam novamente, como já estavam fazendo isso por anos consecutivos, e roubavam tudo que eles haviam ou criado, toda a sua alimentação, e novamente ficariam de uma forma desfavorável e necessitando de um alimento. Gideão ele é visitado por um anjo, como nós lemos o texto, e nesse momento o anjo diz para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. E isso desperta em Gideão algo que lhe traz uma indignação. Ele está ali indignado. Por quê? Porque ele ouviu-se muitos testemunhos dos seus pais, dos seus avós, na cultura da sua família, de tudo aquilo que Deus havia feito, de que Deus havia se manifestado, de que maneira Deus havia realizado grandes coisas através de Abraão, Moisés, através dos homens de Deus do passado. Mas agora, aonde está o Deus de milagre que deixa o seu povo passar por um momento tão difícil, passando fome, necessidade, privações?
Então ele não conseguia entender esta mensagem em que o anjo passava para ele. E então ele questionava, mas o Senhor dizia que estava com ele. E eu quero dizer, o Senhor está com você, independente do teu problema, da sua situação, da circunstância em que estamos vivendo. Deus não abandona o seu povo. Ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então esse ato de indignação diante dos problemas, das adversidades, das lutas, das dificuldades, da fome, da perseguição, isso são indignações naturais, humanas, de um ser humano. E era isso que esse homem Gideão estava enfrentando agora. Mas eu quero dizer uma coisa para você: como homem e mulher de Deus, temos momentos difíceis nas nossas vidas. Eu queria dar um título para essa mensagem. Esse título que eu coloquei, orando a Deus, eu coloquei: o nosso maior inimigo. Qual é o seu maior inimigo? Nesse momento aqui, o povo Midian, os midianitas, perseguem Israel. E eu imagino que muitas vezes o povo de Israel, a ir orar, eles deviam clamar e dizer: Senhor, mata os midianitas, destrói os nossos inimigos, nos ajuda contra os nossos inimigos. Eu acredito que para Gideão e para o povo de Israel naquele momento, o maior inimigo era os midianitas. Qual é o seu maior inimigo? Dá uma reflexão aí, dá uma paradinha, respira. Qual o teu maior? É o desemprego hoje, é a doença, é a dificuldade financeira, é o desemprego, é o coronavírus. Qual é a tua maior dificuldade? Qual é o teu real inimigo? Então veja bem, o verso 13 ele nos mostra essa grande indignação. E ele diz assim: se o Senhor fora conosco, não estaríamos vivendo todo este mal. Então nós vemos um sentimento de decepção. Ele estava decepcionado com o Senhor por tudo que estava acontecendo. Quantas pessoas agora, elas vão dizer assim: poxa, mas eu sou fiel, dizimista, ofertante, e eu fui mandado embora. Eu estou passando por um problema, por uma situação financeira, Mas veja bem, Deus não havia abandonado o seu povo. Deus estava ali, ao lado de Gideão, diante dos seus problemas, das suas dificuldades. Então, vem comigo. Talvez diante da luta, da dificuldade de Israel, enfrentada por Gideão, ele estava cético, incrédulo, pois Deus havia feito tanto no passado com Abraão, Isaac, Jacó, Nós vamos falar aqui tantos homens de Deus que deixaram a sua marca na história. Mas agora, quando chega na hora de Gideão, ele está decepcionado, porque ele não está vendo o milagre, o resultado, aquilo que ele precisa. E talvez assim seja com você. Quantas vezes nós estamos diante de uma luta, de uma dificuldade, e nós queremos ouvir a voz de Deus e não temos ouvido. Mas precisamos entender que as lutas, as dificuldades, elas vêm não só para nos dar ou devolver o que perdemos, mas para nos dar aquilo que nunca tivemos, para nos tornar ser quem nunca fomos. Deus, diante das lutas, da dificuldade, Deus ele está olhando para o nosso ato de fé. Gideão, mesmo diante da perseguição, da luta, e por 7 anos de perseguição, e tendo tantas vidas passaram fome, tantas pessoas talvez perderam a vida nesta guerra, nesta batalha, ele não ficou escondido, ele não se escondeu, ele não se ocultou, ele não se reservou, mas ele usou daquilo que ele tinha, da oportunidade que ele tinha, da necessidade que ele tinha. Ele criou então uma situação para poder ter o alimento.
E é isso que Deus quer. Deus quer que você saia do seu anonimato. Deus quer que você busque nele uma resposta, uma solução, um escape para o momento em que você está vivendo. E é isso que Deus quer. Então, Gideão está em crise, pois ouviu muitos milagres dos outros, mas ele quer viver o seu milagre, pois se sentia abandonado. É isso que o texto diz, ele se sentia abandonado. Você ouviu o testemunho do irmão que foi curado, da irmã que recebeu o milagre. Isso é muito bom, glória a Deus, aleluia. Mas e eu? E você? E o seu milagre? Você precisa buscar o seu milagre. Você precisa buscar essa libertação, essa cura. E essa fé, ela precisa se mover dentro de você. Porque ela diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Então é tempo de nós buscarmos. Estamos dentro de uma campanha da Páscoa, passamos a Páscoa, mas agora nós começamos um tempo em que a palavra de Deus nos ensina sobre o Pentecoste. E o Pentecoste, ele fala sobre ser cheio do Espírito Santo. E a partir do momento da Páscoa, 50 dias, chega o Pentecoste. É o chegar do poder de Deus. Então é hora de buscar. É hora de estar reunido como eles estavam, numa casa, presos, deixados, buscando a Deus. E lá eles foram visitados pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, e foram cheios do Espírito Santo. Então você, eu, nós, a igreja, ela precisa se mover e buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Eu profetizo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Então o primeiro segredo de Gideão, ele está malhando o trigo no lagar. Então ele está saindo de algo comum, natural. Talvez você esteja procurando algo comum, natural, e não é. Você tem que procurar viver a partir de então no sobrenatural de Deus. É isso que Deus quer que você faça. Gideão, ele tinha algo em suas mãos. Presta atenção, é isso que eu quero que você venha captar nessa mensagem. Em primeiro lugar, o que ele tinha? Ele tinha o lagar. O que ele precisava? Ele precisava da eira. Mas ele não ficou parado, estagnado. Ele usou o que ele tinha. Lembra daquela mulher? Ela tinha um pouquinho de azeite. E quando ela procura o homem de Deus então orienta ela a fazer o quê? O que você tem na sua casa? Eu não tenho nada. Talvez é isso que você tenha dito, eu não tenho nada. Mas você tem alguma coisa, procure. E aí então ele disse para ela: pega esse azeite, pega vasilhas. Naquele momento, resumindo a história, ela era uma mulher pobre e prestes a morrer, junto com a sua família. Mas quando ela ouve o homem de Deus, ela entra no seu quarto, fecha a sua porta, pega muitas vasilhas emprestadas, e quando os seus filhos vêm trazendo, ela vai enchendo, ou seja, ela se transforma numa grande empresária. Ela amanheceu pobre, mas ela dormiu uma mulher rica e uma empresária. Então este é o poder de Deus em mudar a nossa história, usarmos aquilo que nós temos nas nossas mãos. Gideão, ele tinha naquele momento o lagar, mas ele precisava da eira, mas ele não ficou parado. É isso que você precisa abrir dentro do seu coração e encontrar a resposta que Deus quer te dar. Então eu tinha um carro, era o meu alvo, era vergonha. Por quê? Porque o meu carro, se você passasse perto dele, você ia morrer de tétano. Aonde ele parava, ele era tão de Deus que ele ungia todo o chão, derramava óleo.
Quando você entrava nele, você ficava defumado. Por quê? Porque o óleo caía no motor, queimava o óleo no motor, e aquela fumaça dentro do carro, você ficava todo defumado. Então muitas pessoas olhavam e diziam: mas você é um pregador da palavra de Deus, você serve a Deus. Mas era o que eu tinha no momento. Você tinha vergonha? Eu tinha vergonha. Era aquele o meu objetivo? Não, mas era aquilo que eu tinha. Do Passat eu passei para uma Brasília, da Brasília eu passei para uma Elba, de uma Elba eu passei por um Sapão, de um Sapão eu passei por um Civic. Então quer dizer, não era aquilo que eu queria, mas eu estava caminhando para o meu alvo, para o meu objetivo. Qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo? Você ainda não o alcançou, mas você vai alcançar se você continuar firme, você continuar com a sua fé, continuar buscando a presença de Deus. Então, ele só tinha o lagar, mas ele precisava chegar na ira, e Deus estava dentro dessa história, né? Então o que nós aprendemos? Em nossas vidas temos a nossa realidade e o nosso ideal. A minha situação naquele momento era um Passat, mas não era o meu ideal. Mas eu tinha que passar por aquilo, e graças a Deus por isso. Eu me casei, eu morava em um cômodo. Quando eu entrava, minha mulher saía. Quando minha mulher ia cozinhar, eu tinha que ficar no quintal, de tão grande que era a casa. Esse era o ideal? Não, mas era a minha realidade. Qual é a tua realidade hoje? Não é o seu ideal, mas creia, você vai chegar, você vai conquistar, você vai alcançar, mas você precisa fazer a vontade de Deus. É isso. Você precisa lutar, você precisa buscar em Deus. Então precisamos trabalhar a nossa realidade para alcançar o nosso ideal. O vencedor, preste atenção, ele não se decepciona, ele aprende a trabalhar o seu ideal. Então, se você quer ser um vencedor, você precisa aprender a trabalhar o seu ideal. Muitos dizem: se eu tiver muito dinheiro, se eu tiver dinheiro, eu vou ser fiel a Deus. Mas essa é a sua realidade a ser trabalhada. Por quê? Porque a Bíblia diz: se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então o seu ideal é ter muito, mas hoje a sua realidade não é essa. Mas qual é então a sua meta? É trabalhar junto a Deus e a sua fidelidade, para que você tenha aquilo que você almeja, deseja, que você corre atrás. E Deus, ele não irá te decepcionar, né? Porque a Bíblia diz o quê? Foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Mateus 25, 21. Então veja bem, muitas pessoas elas vão para a igreja na expectativa, na esperança de um milagre, de que Deus vai fazer alguma coisa. Mas veja bem, milagre é parceria. O milagre, na verdade, é uma parceria. Só que assim, sem Deus você não alcança nada, e sem você Deus também não quer trabalhar. Então nós temos que trabalhar em comunhão, em parceria com Deus. Essa é a verdade. Porque sem Deus você não pode, e sem você Deus não quer. Então vamos aprender com Deus. Deus então ordena a Gideão a destruir os altares, né? Se você ler o texto, você vai ver que Deus, ele instrui ele destruir os altares do seu pai. Então ele faz isso até a noite por medo, mas ele faz os altares e adorá-lo, dizendo: vocês estão perdendo
porque eu estou distante. Levanta um altar para mim. Então o desejo de Deus é que nós venhamos levantar um altar para Deus. O que nós temos adorado? A nossa casa, a esposa, o esposo, o cônjuge, os filhos, o carro, os bens materiais, o trabalho, os anéis, as faculdades, tudo aquilo que nós conquistamos. Mas muitas vezes nós esquecemos de adorar a Deus. E esse é um momento que Deus, Ele nos traz a reflexão. E nós vamos ver por que Israel estava sofrendo. Nós vamos ver por que Israel ele estava padecendo, né? Então Deus diz: levanta um altar para mim. Porque mesmo eles sendo um povo de Deus, eles estavam distante do Senhor. Eles estavam distante de buscar e agradar a Deus. Então, separação, né? Veja bem, irmãos, Deus nos chama à superação. Nós temos que superar, irmãos, os momentos difíceis. Não adianta você querer colocar barreiras. Se nós olharmos para o Aleijadinho, ele era um homem que tinha lepra. Ele teve lepra, Aleijadinho. Mas se formos olhar para as suas dificuldades, nunca teríamos contemplado as suas grandes pinturas. Se nós olharmos para profissionais da música, e nós olharmos para Beethoven, ele era um deficiente auditivo. Nós nunca ouviríamos as suas grandes sinfonias. Então isso é o que? É superação. É estarmos passando por um momento diferenciado, mas superarmos isso, acreditarmos que podemos fazer a diferença. Para nós encerrarmos, olha o que o texto bíblico que nós lemos hoje, verso 1. Por isso, querida, aprenda uma coisa: nunca traga uma definição de um texto isoladamente. Você tem que ler o texto, o antitexto, o contexto, para você entender a mensagem. Olha o que Deus ele está advertindo dentro do capítulo 6, verso 1. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Não foram os medianitas que os atacaram, não eram os medianitas que eram seus inimigos, mas os seus inimigos eram eles mesmos, porque eles deixaram de fazer a vontade de Deus, deixaram de obedecer a palavra de Deus. E o que nos faz inimigos somos nós mesmos, porque nós não obedecemos aquilo que Deus mandou nós fazermos. Então veja, Israel, né? Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de Midian por 7 anos. Verso 10. Também eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Revelação, quando ele se revela a Moisés: eu sou. O que é eu sou? Eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa na hora que você clamar. Eu preciso de emprego, eu sou o teu emprego. Eu preciso de cura, eu sou a tua cura. Eu preciso de ajuda, eu sou a tua ajuda. Eu preciso. O Senhor se coloca presente: eu sou. E ele diz: eu sou o vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Então qual que é o maior inimigo do homem? Ele mesmo. Quando ele deixa de fazer, quando ele deixa de praticar a vontade de Deus. Deus quer mudar a tua história. Deus quer abençoar a tua casa, a tua família, independente do problema. Israel estava falido financeiramente, psicologicamente, espiritualmente. E muitas vezes você está pensando, diante desta pandemia, que Deus agora perdeu. Não, Deus não perdeu nada, Deus continua no controle. Mas nós, como igreja, precisamos crer que Deus ele vai mover o seu braço forte em nosso favor e vai nos abençoar. O que você precisa entender?
que Gideão, diante dessa situação, ele era da menor tribo. Da menor tribo, ele era o menor da tribo. A sua casa era a menor da tribo. E da sua casa, entenda isso, ele era da menor tribo, a sua casa era a menor da tribo, e ele era o menor da sua casa. Mas mesmo assim, Deus mudou a sua história e a história de Israel através deste homem de Deus. Deus quer mudar a tua história, a história da tua família, independente se você é grande, pequeno, se você tem poderes aquisitivos ou não. Deus, ele quer mudar a tua história porque você creu neste Deus e ouviu e guardou a sua palavra. Em nome de Jesus, receba esta vitória, esta bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Veja bem, antes de sair de casa eu recebi esta mensagem, a qual eu quero encerrar esta palavra. E diz assim: um senhor de 93 anos, ele foi abordado pelos médicos após receber alta de estar curado do coronavírus. Isso é recente, é atual. E sobre os seus cuidados, o médico então parabeniza pela sua cura e diz a ele se ele poderia pagar pelo menos um dia do respirador artificial, a qual ele fizera uso no hospital. E diante dessa situação ele começa a chorar. Então o médico se aproxima dele e diz para ele: não, calma, se o senhor não tiver condições. Ele disse: não é isso, eu tenho condições. Qual o valor? Então passaram para ele, era 500 euros por um dia que ele usou o respirador. E então ele chorando ali em prantos, ele disse: não é sobre isso que eu estou chorando, eu tenho condições de pagar este valor, mas a minha grande preocupação agora é que eu tenho 93 anos e todos os dias da minha vida eu respirei o ar que Deus me deu, e eu nunca parei para pelo menos agradecer. Se um dia no hospital são 500 euros, imagina o montante que eu estou devendo para Deus. Então agora, não só naquela sala, aquele homem de 93 anos chorava, mas todos os médicos e enfermeiros compreendendo esta mensagem. O que eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, Deus nunca te abandonou. De uma forma ou de outra, Ele sempre está e estará ao seu lado para te ajudar e atender às vossas necessidades. Saiba que você é o grande amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus e você é alvo das nossas orações. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Saiba que amar você faz bem para a nossa alma. Deus abençoe, um beijo no teu coração. Boa semana, em nome de Jesus.